Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Hoje eu quero deixar mais uma experiência de Deus e uma mensagem da palavra do Senhor para todos. Eu quero contar uma experiência que eu tive e Deus me provou na honestidade. E depois eu vou deixar uma palavra. Um certo dia, era um domingo, e eu estava indo para a feira. Eu estava com um dinheirinho assim, bem pouquinho, sabe? Bem contado. Sabe quando a gente vai para a feira e você vai assim, mais ou menos com dinheiro de comprar um tempero, alguma coisinha assim, bem básica mesmo, né? A gente que é dona de casa, às vezes é pouquinho dinheiro, mas a gente vai se virando. E naquele dia eu não sabia que Deus ia me provar. Eu cheguei numa banca de fruta, passei assim, né? Falei, vou ver quanto que tá essas laranjas, vou ver se dá para comprar algumas laranjas para mim. E eu encostei naquelas bancas que tem, que eles fazem assim um formato de laranja, eles fazem aquela, eu não sei explicar direito, que eles fazem aquele formato que faz aquela coluna, né? Aquele que eles deixam uma empilhada uma em cima da outra. E ali eu me aproximei, e eu sempre tive medo de encostar assim e cair tudo, né? Então eu me aproximei ali com cuidado, olhei pro rapaz da banca e ele estava afastado, e eu fiquei ali aguardando para ele trazer a bacia pra gente, né? Pôr na bacia, quando a gente compra, a gente põe na bacia para contar ali meia dúzia, uma dúzia, o tanto que a gente vai comprar. E tava com uma sacolinha pendurada no meu braço. Irmãos, eu não sei como aconteceu, mas de repente aquelas laranjas elas despencaram dali e elas correram. Eu não lembro quantas, não vou saber falar quantas, né? Deve ter sido uma meia dúzia ou 4 ou 5, não sei. Elas caíram certinho dentro da minha sacola e nenhuma caiu no chão. Aquelas laranjas despencaram e caíram direitinho dentro da minha sacola, como se fosse programado para elas caírem ali dentro. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu sou branquinha, assim, qualquer coisa eu fico vermelha, eu já senti meu rosto queimar, porque eu fiquei pensando assim, se eu chamar o homem da banca e falar, olha moço, essas laranjas caíram aqui dentro da minha sacola e eu tô te devolvendo, ele ia achar muito estranho, como assim caiu dentro? Poderia, era mais óbvio se despencasse de lá, cair no chão, mas cair diretamente dentro da sacola. Eu fiquei pensando, ele vai pensar que eu roubei. Se eu tirar aqui, ele vai olhar também, eu pondo as laranjas de volta, ele vai querer entender o que aconteceu. Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fiquei muito assim preocupada. Eu ia comprar as laranjas, mas daí a laranja já está dentro da sacola. Ia ser muito esquisito, como que eu ia explicar aquilo? E por outro lado, algo veio dentro de mim assim, bom, ninguém viu essas laranjas cair aqui na minha sacola. Se eu levar para minha casa, eu não roubei porque elas caíram aqui dentro sozinha, né? E então não vai acontecer nada, não vai dar problema para mim. Mas automaticamente algo que existe dentro de nós, ou alguém, para melhor dizer, o Espírito Santo me tocou ali, que eu não poderia ficar com uma coisa que não é minha. E eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser, eu vou tirar essas laranjas de dentro da sacola e se o homem ver, eu vou contar a verdade que aconteceu. Aí devagarinho, irmãos, eu fui tirando aquelas laranjas uma por uma de dentro da minha sacolinha e fui colocando lá de volta. E no final eu nem levei laranja coisa nenhuma, porque eu fiquei tão assim... perturbada com aquilo que tinha acabado de acontecer, que eu saí de mansinho ali e fui embora e ninguém viu o fato acontecido, só quem viu foi Deus. Então eu fiquei pensando depois, isso não pode ter sido simplesmente o acaso, porque nada acontece por acaso, tudo acontece pela vontade perfeita de Deus ou a permissiva para que aquela situação de alguma forma venha contribuir para que a gente possa aprender alguma coisa. E eu vi ali que Deus estava me provando se eu ia ser honesta o suficiente para devolver aquelas laranjas ou para falar para o dono que tinha caído ali por um acaso, né? Então eu devolvi aquelas laranjas, irmãos. Mas aí depois eu fiquei tão em paz, porque eu entendi que era aquilo que eu deveria ter feito mesmo.
E mediante a isso, eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor, que se encontra aqui em Lucas capítulo 12, verso 2, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Em Hebreus capítulo 12 e o verso 2, eu vou ler também, diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, a gente meditando nessa palavra e tudo que aconteceu comigo, eu fazendo assim uma observação, poderia ninguém ter visto aquilo que aconteceu, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo que a gente está fazendo, seja as nossas melhores obras, seja os pensamentos, ou até mesmo aquilo que você fez e achou que ninguém estava vendo e por isso não vai haver justiça. É um engano para nós pensar nisso, pensar assim, porque a palavra diz que não há nada encoberto que não será descoberto, e não há nada que esteja escondido que o Senhor não vai revelar. Os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, porque Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E Deus é santo. A palavra do Senhor diz também em Levítico, deixa eu ver aqui, é Levítico, capítulo 11, verso 44, diz assim: eu sou santo, sede santo, como eu sou santo. Então, assim, é muito forte essa palavra, porque nós devemos ser santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A gente não pode servir a Deus por meio termo. A gente vai servir a Deus na hora que todos estão vendo e na hora que não tem ninguém vendo, mesmo porque nós vamos demonstrar realmente quem somos quando o que nós fazemos quando ninguém está vendo, porque é muito fácil eu ser honesta, eu ser uma pessoa do bem, eu ter uma voz mansa e suave na hora que todos estão vendo. Mas e quando Deus não está vendo? Como eu sou? Quando Deus não está vendo, não, porque Deus ele está o tempo todo nos vendo. É quando a gente tem a impressão que nós não estamos sendo vistos, porque nós não estamos diante dos olhos dos homens, mas Deus ele está o tempo todo olhando para nós. Como eu sou? Qual é o meu comportamento? Quais são os meus pensamentos? Então a gente deve pesar muito tudo isso, porque eu creio, irmãos, que um dia nós prestaremos conta diante do Senhor. Isso está escrito na palavra de Deus. Então é necessário que nós sejamos honestos, que nós andamos assim numa conduta irrepreensível diante de Deus e dos homens, porque um dia tudo vai ser revelado. Um dia nós estaremos diante do Senhor face a face e Ele pedirá conta de todos os nossos atos. Olha que lindo a gente chegar lá no céu e a gente poder ver o filme da nossa vida ali diante de Deus, diante dos santos, diante dos homens, e poder ver uma história linda, uma história de obediência, de temor, de honestidade, e a gente se alegrar. Agora, olha que triste se a gente fizer coisas que entristecem a Deus, coisas que nos afastam da presença dEle, coisas que negam que somos feitos à imagem e semelhança dEle. A santidade, irmãos, é algo fundamental, sem a qual, se nós não buscarmos, nós não podemos ver o Senhor, como eu li. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, que nós devemos buscar a santidade, porque senão nós não poderemos ver o Senhor. Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, gradativamente, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos limpando, ele vai nos transformando. Então, se você está na presença de Deus, se você tem uma caminhada, mas você ainda não tem visto essa transformação na sua vida, você ainda tem tido uma conduta duvidável diante de Deus, questionável, ore ao Senhor, peça ao Senhor que te limpe, que te transforme, que te limpe de dentro para fora, para que haja uma mudança em você, uma mudança que vai te trazer coisas boas, coisas que vão te levar à salvação, porque o nosso testemunho diz quem nós somos.
Muitos falam, mas o que vai ser pesado mesmo é o que nós fazemos, são as nossas atitudes diante de Deus. Eu vou encerrar, porque para o vídeo não ficar muito longo, mas é assim, meus irmãos, nós devemos ser santos diante do Senhor. Não é um santo assim como Deus, que não há pecado nele. Nós pecamos, muitas vezes nós falhamos, mas é buscarmos a santificação a cada dia para poder agradarmos ao Senhor, para poder termos comunhão com Ele, amém? Você que gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal e que possa servir de edificação para a sua vida. Eu tenho alguns vídeos que ficaram no meu outro canal, e alguns deles eu vou passar para esse canal aqui para os irmãos estarem assistindo. Desde já eu quero agradecer os comentários. E assim, irmãos, eu não costumo, como dizer assim, comentar muito nos comentários. Nem tudo a gente vai concordar, mas quando eu mando coraçãozinho, é porque para mim já valeu a intenção da pessoa participar, da pessoa dar a sua opinião, dela comentar, porque o meu canal, eu não vou debater a opinião das pessoas, né? Mas eu estou aqui para falar a verdade. Aqueles que estão dispostos a receber, a guardar no seu coração, eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente e vai te fazer crescer e ser edificado na sua presença, porque olha, Jesus está voltando e só vai subir aquele que tiver preparado. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Meu Deus,